Olá, obrigado por escolherem estar aqui. Hoje vamos continuar com o estudo do livro A Maior Esperança. Continuamos com o capítulo número 4, que tem como título Resgate Surpreendente. Mas antes disso, entra o genérico. No dia 27 de junho de 1976, 4 homens armados, 2 deles palestinianos, enganam a segurança do aeroporto de Tel Aviv, em Israel, e sequestraram um avião com 228 passageiros. Depois de abastecer o avião na Líbia, seguiram para Uganda. No dia seguinte, os terroristas emitiram um comunicado que exigiam a libertação de 53 presos. Caso isso não acontecesse, o avião seria destruído com todos os passageiros a bordo. Foi só no dia 30 de junho que 48 passageiros não judeus foram libertos. O mundo sustia a respiração ao ver estas cenas. Significaria isto outro massacre para o povo judeu? Por último, os terroristas exigiram 5 milhões de dólares pela libertação do avião. Enquanto as negociações eram feitas, políticos discutiam as consequências das suas decisões. Israel preparou uma resposta militar, mas a sua execução parecia impossível. Depois de um voo a baixa altitude para evitar radares inimigos, as aeronaves israelitas finalmente chegaram ao aeroporto de Entebbe. Os terroristas acordaram de sobressalto e foram neutralizados. 102 reféns foram resgatados com vida. O país inteiro comemorou a chegada dos reféns e ainda hoje se considera esta operação como o resgate mais bem-sucedido da história. Podemos imaginar o sofrimento destes reféns. Saíram para uma viagem pacífica, mas abordaram uma experiência que os marcou para a vida e também marcou o mundo. No entanto, apesar de tudo o que passaram, quase todos foram salvos no último instante por pessoas empenhadas a arriscar a sua vida. A Bíblia também fala sobre um resgate. O mundo em que vivemos está cheio de sofrimento, doença e morte. Estas são as condições de um mundo que está sequestrado. Repara no que a Bíblia diz. E o diabo, levando a Jesus a um monte alto, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Felizmente Jesus não aceitou esta proposta. A terra e os seres humanos não deveriam pertencer ao inimigo de Deus. Este planeta não é seu por direito. O direito é de Deus porque somos criados por Deus e somos redimidos por Deus. Com a entrada do pecado, o homem contaminou-se moralmente. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O grande problema que enfrentamos não é o inimigo de Deus. Essa batalha não é nossa. O grande problema é a questão do pecado. Não apenas as más ações, mas o ignorar da moral e da espiritualidade.
Isto resulta em vidas egoístas, cheias de mentira e dominadas pelos vícios. Para os israelitas do tempo de Moisés, não bastava Deus tirar o povo do Egito, era preciso tirar o Egito do povo. Jesus veio a este mundo, não só como o resgatador, mas também como o próprio resgate. Jesus pagou o preço da morte com a sua própria vida, para que aquele que estava sequestrado, condenado a morrer, pudesse finalmente ser livre. A Bíblia diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A cruz está no centro do resgate. Isaías escreve um poema sobre isso. Ele diz: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andámos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. Este poema foi escrito 700 anos antes de Cristo nascer. No entanto, descreve perfeitamente o significado do seu ministério. Cristo dá valor à nossa vida. Foi Ele que nos criou. Cristo dá um novo sentido à nossa vida, porque foi Ele que nos salvou. Cristo é o nosso exemplo. Ele mostra-nos o caminho que temos de percorrer, os passos que temos de dar. Deus não podia ficar parado ao ver este mundo sequestrado. Por isso Ele fez um sacrifício de resgate. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor é como uma mão estendida a toda a humanidade. Uma mão à espera de ser agarrada, mas ela também corre o risco de ser rejeitada. Por isso devemos ter claro que não há nada que nos possa impedir de agarrar esta salvação. Não há pecado maior do que a graça de Deus. Não há culpa maior que o perdão de Deus. Paulo confirma isso. Ele diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Tudo isto é fantástico, mas o nosso dia-a-dia, a nossa rotina, continua. As nossas condições parece que não mudam apesar desta verdade. Quando tudo isto terá um fim? Estas promessas, em realidade, têm um impacto na nossa vida hoje. Ainda precisamos de ser resgatados, mas, ao ler a Bíblia, encontramos uma perspectiva que nos abraça. Nem mesmo a morte é capaz de impedir que Deus resgate os seus filhos. Paulo afirma: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus virá nas nuvens do céu para nos resgatar. A morte será derrotada e estaremos para sempre juntos. Os mortos serão ressuscitados e transformados. Juntos seremos perfeitos e finalmente viveremos no mundo para o qual fomos criados. Jesus virá para pôr um basta na separação, para devolver a vida àqueles que aceitaram o seu amor e o seu sacrifício na cruz. E juntos viveremos eternamente. Esta é a maior operação de resgate que o mundo jamais vai presenciar. Um plano que te inclui e que te dá a oportunidade de não seres mais refém das tuas circunstâncias. Não duvides que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o nosso Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos.
algumas perguntas para discutirmos agora em grupo ou em família, com alguma pessoa com a qual estamos a estudar este livro. Primeira pergunta: que sinais indicam que este mundo precisa ser resgatado? Segunda: sentes que precisas ser resgatado? Terceira: acreditas que Jesus é a solução para este mundo? Porquê? Última pergunta: como te faz sentir a promessa da segunda vinda de Jesus? Jesus está quase a voltar. E esta promessa contém talvez uma das verdades mais transformadoras que nós podemos ter na nossa vida. A nossa vida, em realidade, não é apenas o resultado das circunstâncias à nossa volta, mas existe um propósito, um destino, uma intenção. Jesus virá a este mundo para poder levar-te para casa, para poderes ser quem tu realmente foste criado para ser. Este resgate é talvez uma das demonstrações de amor mais incríveis que nós temos descritas na Palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que se entrega para poder dar-te a ti uma oportunidade de viveres eternamente junto àqueles que amas, junto àqueles que a morte, infelizmente, te separou. A eternidade, um lugar, um tempo, um espaço, onde tu finalmente vais poder viver todas as bênçãos que Deus preparou para ti. E esta história, esta certeza, esta verdade, não é apenas uma ilusão ou um conto, porque se nós olharmos para a Bíblia com intenção, todas as promessas que Deus fez no passado cumpriram-se até hoje. Apenas falta uma: a segunda vinda de Jesus. Aceita a mão estendida, aceita este resgate e verás que também tu vais participar da segunda vinda de Jesus. Atenção, Jesus está quase a voltar.